2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Também Lucas 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós temos visto, irmãos, alguns sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós separamos alguns para ficarem claros para nós que quando nós virmos estas coisas, como a palavra de Deus diz, sabemos que está próximo o reino de Deus. E nós citamos 4 deles na última vez que compartilhamos sobre isso. O primeiro deles era que o Senhor disse, segundo Mateus 24:14, que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações para testemunho, então viria o fim. Nós tocamos no assunto da plenitude dos gentios, quando o número daqueles que serão salvos entre os gentios se completa, e também quando o número daqueles que são salvos entre os judeus se completam, como esse sinal de testemunho da vinda do Senhor. O segundo ponto foi a restauração de Israel como nação e a reconstrução do templo, segundo Isaías 66:8 e Mateus 24:32. O terceiro, o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, segundo Mateus 24:5, 14, 1 João 4:3. E o quarto sinal, os escarnecedores, como está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. E hoje nós vamos tocar no quinto ponto, talvez nós vamos nos manter somente nele, que é o que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós lemos. Irmãos, do que diz respeito à parousia, essa é a palavra para a vinda aí, a parousia do Senhor e a nossa reunião com Ele, a palavra epsinagogue. Sinagoga significa reunião, e epsinagoga significa uma reunião nas alturas.
uma reunião no alto. Aí Paulo diz que nós não devíamos nos demover da nossa mente com facilidade, nem nos perturbar, quer por revelação de algum espírito, quer por palavra, quer por epístola. E se alguém dissesse dentro nesses pontos que o dia do Senhor já tinha vindo. E Paulo diz assim, ninguém vos engane. Porque de nenhum modo isso acontecerá sem que primeiro, e aí venha o ponto que nós queremos tocar hoje, a apostasia. Então, Paulo está dizendo aqui que antes da vinda do Senhor, haverá um tempo de deserção da fé, de abandono da fé, de repúdio à fé, de esfriamento espiritual. E Jesus já disse isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então isso é um sinal. Paulo mesmo está ecoando as palavras do Senhor Jesus. Amém? Apostasia, irmãos, significa abandono da fé. Eu gostaria de deixar registrado para os irmãos aonde aparece uma segunda vez essa palavra no Novo Testamento. Está lá em Atos 21. Para os irmãos deixarem registrados. Quando Paulo chega em Jerusalém e é acusado, diz assim a partir do verso 17, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhes disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem, e todos são zelosos da lei. E fomos informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então essa palavra aqui, apostatarem de Moisés, é a acusação que era feita contra Paulo, afirmando contra Paulo que ele estava fazendo com que judeus abandonassem Moisés, abandonassem a lei. É a mesma palavra usada em Tessalonicenses 2. Significa desertar, se divorciar ou repudiar. Vou ler mais um texto somente para os irmãos. Essa mesma palavra está em Jeremias 2,19, que diz assim, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargoso é abandonares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então, abandonar a fé, irmãos, realmente é uma coisa que é um sinal que o Senhor Jesus está voltando. E nós temos visto esse sinal se cumprindo diante dos nossos olhos. Se os irmãos pensarem em países que foram o berço das missões, por exemplo, a Inglaterra, que era o país de George Whitefield, John Wesley, né? Martin Lloyd Jones, John Stott. Hoje os templos cristãos estão sendo vendidos, se tornando bares, se tornando boates. Está havendo uma deserção à fé. E certo pastor dizia que
A Europa já não é mais o país da reforma e nem o país do avivamento. A Inglaterra não é o país desses homens cheios do Espírito Santo, mas é o país de Richard Dawkins, por exemplo, o patrônomo do neoateísmo. Então isso é uma demonstração clara de abandono à fé diante dos nossos olhos. Também vemos esse mesmo quadro nas igrejas nos Estados Unidos, por exemplo. Várias delas vendendo seus lugares de reunião por causa que não há mais pessoas para se congregar. E nós sabemos que o Brasil também anda numa situação muito parecida, porque abandonar a fé não é somente deixar de reunir, mas é quando o verdadeiro evangelho não é pregado e tantos homens se reúnem em meios sincréticos, né? Uma mistura da verdade com o erro. Muitas igrejas, entre aspas, cheias, mas que não pregam o evangelho, que nem conhecem o evangelho, nem conhecem as coisas referentes ao evangelho. Então nós precisamos ver algumas coisas que caracterizam a apostasia. A primeira delas é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Iniquidade significa uma coisa que nós vemos muito nos nossos dias, cada vez mais comum, irmãos. A palavra iniquidade na Bíblia é diferente da palavra pecado. A palavra iniquidade da Bíblia significa, no grego é anomia, ou contra a lei, que transgride o preceito, que transgride o princípio. Isso significa iniquidade. O pecado é o nosso ato em si, né? Errar o alvo significa. Mas iniquidade significa exatamente isso. Transgredir a lei. Transgredir o preceito. Pecado seria a ação, iniquidade seria a qualificação. Sim. E é o que nós temos visto, amém? Ou nós podemos dizer que iniquidade é a ilegalidade, a injustiça, a maldade, a perversidade, a prática contra a lei, prática contrária à lei. E o que Jesus disse que ia acontecer é exatamente isso, né, irmãos? Por aumentar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Esse é um sintoma que nós podemos caracterizar como apostasia. Amém? O amor não se esfria de alguém que nunca teve amor. Então isso é uma característica entre aqueles que se dizem filhos de Deus. Amém? Isso combina com Mateus, se nós quisermos conformar esse texto com Mateus 7, aquele texto que Jesus diz que muitos lhe diriam naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expelimos demônios, curamos os enfermos. E Jesus diria para eles, no verso 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Também nós podemos caracterizar a iniquidade, irmãos, com essa rebeldia que há contra qualquer tipo de lei e norma. Isso é uma evidência clara de que existe aumento da iniquidade. Se você conversar com pessoas de 60, 70 anos, eram pessoas que atravessavam a rua e saíam da calçada quando ia passar uma autoridade pela calçada. E hoje há uma rebeldia contra qualquer tipo de autoridade nessa terra. Isso é uma característica clara do aumento desta terrível situação do mundo. E eu gostaria só de chamar a atenção dos irmãos também que isso pode estar dentro do nosso coração, ainda que externamente nós tenhamos uma aparência religiosa. Por exemplo, quando o Senhor repreende a igreja de Éfeso,
Apocalipse capítulo 2, você vê que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha palavra, que tinha trabalho, que tinha perseverança, que não suportava a maldade, os homens maus, que conseguiam pôr à prova aqueles que eram falsos apóstolos, ou seja, eles eram uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha doutrina clara, certa, mas que dentro do seu coração haviam abandonado o Senhor. Porque o Senhor disse para eles assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. E Jesus disse para eles: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, houve um ponto onde começou esse desvio no coração deles. E arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Então, a iniquidade tendo aumentado, irmãos, automaticamente o que é que acontece? O amor se esfria. Então nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Amém? Outra característica que nós estamos vivendo, tempos de apostasia, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Agora risque aí na sua Bíblia, irmão. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O final do verso 4, o começo do verso 5, nos prova que esses homens, muitos deles, ou dentre estes homens que Paulo está descrevendo aqui, há pessoas que foram amigos de Deus, mas se tornaram amigos dos prazeres. Porque eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, de alguma forma, eles são amigos de Deus. Ou foram amigos de Deus um dia. E o que mais evidencia isso? Tendo forma de piedade. A piedade é uma característica cristã, ou nós podemos dizer que a piedade é uma palavra usada para descrever o cristianismo, a vida de Cristo nos irmãos. A vida de Cristo nos irmãos é uma vida de temor, de reverência, de piedade. Esses homens têm a aparência de piedade. Ou seja, dentro do seu coração, eles abandonaram ao Senhor. Mas o seu exterior ainda são de aparência religiosa, de aparência cristã. Que terrível isso, não é, irmãos? Tiago fala que aquele que quer se constituir amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. Amém? Se você quiser ser amigo das coisas do mundo, você estará se constituindo inimigo de Deus. Você estará no seu coração abandonando a Deus. Ainda que externamente você possa reunir em algum lugar, possa fingir ser cristão, mas se você é amigo do mundo, você está se declarando inimigo de Deus. E essa é uma das características da apostasia. Amém? Mais amigos dos prazeres,
do que amigos de Deus. Mas por fora tem forma de piedade, porém negam a sua eficácia. Negam, não tem realidade espiritual. Por fora tem aparência, mas por dentro não existe realidade. Amém? Também em 1 Timóteo, se nós voltarmos no capítulo 4, uma outra característica da apostasia é o engano doutrinário. Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência, tenha cauterizado a própria consciência. E veja que doutrina, entre tantas de demônios. Você talvez poderia pensar que era uma coisa diferente, né? Mas aqui Paulo descreve duas delas, entre tantas. O celibato, uma delas, como doutrina de demônios, e algumas práticas, vamos dizer assim, de abstinência de alimentos. E Paulo diz que isso, segundo esse texto, era o que, irmãos? Talvez você pensasse assim que essas doutrinas de demônios estavam ligadas à prostituição, alguma coisa assim, né? Aqui Paulo está descrevendo duas práticas que aparentemente não tem nada de problema para muita gente. A primeira delas, proíbe o casamento. A segunda delas, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É uma necessidade de conhecer plenamente a verdade. O que é plenamente a verdade? A verdade no âmbito pleno dela. Falando isso em relação à Bíblia, conhecer toda a Bíblia e toda a doutrina bíblica. E ter a Bíblia como uma unidade. Perceber aquilo que era dietético naquele momento e agora, e naquele momento simbolizava alguma coisa que no Novo Testamento se tornou realidade. Amém? Por isso que Paulo continua dizendo assim: pois tudo que Deus criou é bom. Talvez Paulo conheça o evento de Pedro em Atos capítulo 10, né? Onde desceu um lençol com toda a sorte de animais imundos para um judeu daquela época, e o Senhor disse para ele: mata e come, porque aqueles animais imundos, segundo a palavra, simbolizavam os gentios, não é? E que agora estavam sendo recebidos na fé. Pois tudo quanto Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então perceba, irmãos, uma das características da apostasia, sem dúvida nenhuma, é o desvio doutrinário. As pessoas abandonam a fé e obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não é assim? E o meio pelo qual eles fazem isso é pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Não é? E tem cauterizado a própria consciência. E entre tantas doutrinas, duas delas, uma é o celibato, e talvez o resgate de algumas leis dietéticas, não é? Como se, por exemplo, comer carne fosse algum tipo de coisa prejudicial ao Senhor. Né? E Paulo fala que o Senhor criou todas as coisas para serem recebidas com ações de graça, e que pela palavra e pela oração são santificadas. Então, uma outra característica da apostasia é essa: o engano doutrinário. E a última que nós vamos ver, entre todas as coisas que na apostasia se abandona, uma das características é o abandono à palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus:
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Aí você tem um imperativo aqui no verso 2. Prega, ok, irmãos? A palavra. Prega a palavra aqui, irmãos, não é o que você entende da palavra. Não é o que alguma escola disse que é a interpretação da palavra. Prega o quê? Prega o quê? O que você vai pregar? Você vai pregar eu acho, irmão? Não. Ah, eu acho que tal coisa é assim. Não, mas me parece ser assim. Não, você tem que pegar a palavra. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que ninguém pode ultrapassar aquilo que foi escrito. Então, quando entra no campo da dedução, irmãos, aí nós temos que correr. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. O que é uma fábula? Uma história que não existe. Uma história que é fruto de uma imaginação, uma ficção científica, vamos dizer assim. E o que eles fazem? Eles fazem mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é fazer mestre segundo a sua própria cobiça? Você procura aqueles homens que ensinam as coisas que já estão no seu coração como verdade. Você vai atrás de homens que confirmam os seus desejos mais profundos do coração, dos seus desejos pecaminosos. É isso que você vai atrás. É isso que nós vemos no nosso tempo, irmãos. Isso é uma característica de abandonar a palavra de Deus. Você abandona o que a Bíblia diz, sabe por quê? Porque ela é contra você, contra o pecado, contra práticas pecaminosas. Então você tem que abandonar ela. E aí você procura um mestre que diga o que você quer ouvir. Aquilo que o seu coração deseja. Ou que não pregue nada contra o que você não quer ouvir. Porque se você está praticando um pecado e você procurar alguém que prega a palavra vai condenar o seu pecado. Mas como você não quer que ninguém acuse o seu pecado, mas pelo contrário estimule sua cobiça, suas paixões escondidas, então você vai atrás de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Então essas pessoas fazem para si mestres, segundo suas próprias cobiças. Elas têm como que coceira nos ouvidos. A verdade já não importa. Mais interessante é ouvir fábulas, histórias inventadas. E é o que mais nós vemos hoje. Aí você encontra mais uma vez, como tantas vezes em 2 Timóteo, Paulo mostrando o que o homem de Deus tem que fazer diante destas coisas. E Paulo sempre usa essa expressão, tu, porém. Ele já usou essa expressão aqui atrás. Verso 10 do capítulo 3. Tu, porém. Verso 14 do capítulo 3. Tu, porém. Verso 5 do capítulo 4. Tu, porém. Esse é o caráter do homem de Deus. O homem de Deus, diante dessas coisas, o que faz, irmãos? Prega a palavra. É sóbrio em todas as coisas. É sensato. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre o ministério que foi designado a ele por Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então é uma prova evidente que nós estamos vivendo o tempo do fim, irmãos.
é que os homens têm abandonado a verdade. E se você entrar em vários lugares com multidões de pessoas ouvindo, muitas vezes elas passam 1 hora e meia, 2 horas, ouvindo histórias que são fábulas inventadas por homens e que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, para nós é um privilégio se alguém abre a palavra de Deus e prega a palavra. Amém? Quando nós estamos diante da palavra, irmãos, aí a cura, a libertação, a salvação. Porque o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor disse que essa palavra, quando é pregada com fidelidade, não volta para ele vazia, mas prospera naquilo que foi enviada. E ele diz que quando essa palavra é pregada com fidelidade, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então nós temos que pregar a palavra de Deus. E o que nós vemos no mundo hoje como um sinal de apostasia, irmãos? O abandono à palavra de Deus. Então guarde essas características da apostasia. O aumento da iniquidade. O esfriamento do amor. Os homens se tornando mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Muito engano doutrinário. 98% das coisas que muitos irmãos vivem, eles abandonariam se fossem conferir com as Escrituras. Mas como não há nenhum tipo de juízo das Escrituras contra estas coisas, então há práticas de loucuras diversas. Não é? Vozes de demônios por todos os lados. E também um abandono à palavra de Deus. E agora eu só queria mostrar para os irmãos que esse processo de apostasia, ele não é algo repentino. Há uma progressividade no esfriamento espiritual. Você não abandona Deus de uma hora para outra. Isso acontece num processo progressivo de esfriamento. E nós podemos observar, irmãos, que há um ponto de partida para isso, por exemplo. Quando você lê Apocalipse 2:5, o Senhor instrui os crentes em Éfeso a fazerem o quê, irmãos? Lembra-te da onde caíste. Amém? Então nós vemos que há um ponto de partida para o tropeço. Que a pessoa não se perdeu de uma hora para outra. Ela se perdeu num erro. Amém? Apocalipse 2:5 diz assim, né? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. A segunda coisa, irmãos, são pecados não confessados. Acho muito interessante o que diz o Salmo 32 nesse sentido. Há um ponto de partida. Isso. Há um ponto de partida. Há um lugar onde você começou a tropeçar. Salmo 32 diz assim, os irmãos sabem que Paulo usa esse salmo lá em Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz, né? Muito feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E em cujo espírito não há engano. Agora olha só, irmão, continua lendo aí. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora,
confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Amém? E quando você abre em 1 de João, capítulo 1, a partir do verso 9, você vê uma instrução dessa para nós, os filhos de Deus. Então, se nós não queremos esfriar, irmãos, nós precisamos entender que um homem de Deus é um homem que sempre está confessando os seus pecados. E a falta de confissão de pecados vai trazendo frieza espiritual. Amém? 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Irmãos, então nós, os cristãos, não podemos deixar de confessar ao Senhor os nossos pecados. Se nós deixarmos de confessar os nossos pecados, nós vamos entrar num estado de abandono ao Senhor. Nós vamos trilhar o caminho da apostasia, do esfriamento espiritual. Amém? E todos os dias nós cometemos pecados. E também nós precisamos perceber que muitas vezes nós pecamos contra o Senhor e contra alguma pessoa. E quando nós pecamos contra o Senhor, nós pedimos perdão a Ele. Mas quando nós pecamos contra alguém, nós pedimos a Ele e à pessoa com que nós pecamos. Amém? Para que você não entre num estado de esfriamento espiritual. Então, não confessar os pecados é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra. Você está guardando estas questões dentro do seu coração e isto faz com que a mão do Senhor seja contra você. É só você lembrar do texto de Isaías, não é? Eis que a minha mão não está encolhida, e os meus ouvidos. Aí Isaías diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, 59, 1 e 2. E fazem com que ele encubra o rosto de vós, para que não os ouça. Amém, irmãos? Então, veja que processo terrível. Talvez você começou com isso. Você pecou uma vez. Você dormiu e guardou esse pecado dentro do seu coração. E no outro dia você esqueceu dele. Não é? Não guarde esse tipo de coisa no seu coração. Confesse o seu pecado. Amém? Outra coisa, irmãos, que nós devemos nos livrar, e que são características claras de pessoas que têm abandonado o Senhor, é a falta de sinceridade e de verdade. Porque você pecou e você está longe de Deus, você se sente separado de Deus, porque é isso que o sentimento que os nossos pecados causam. Então você começa a fingir ser uma pessoa que você não é. Você não sente comunhão com Deus. Então você precisa fingir que você está bem para que alguém pense que você é uma pessoa boa, não é? Que você continua firme na fé. Então você começa a ser um hipócrita, a viver de aparências, a viver uma vida cristã somente no seu exterior.
enquanto o seu interior é cheio de toda sorte de maldade. Então, nesse mesmo texto de 1 João, capítulo 1, verso 5, que diz assim, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, ele diz assim, se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Amém? Então, irmãos, se você não quer se perder, se eu não quero me perder, eu devo andar em sinceridade e em verdade, na luz, sem hipocrisia. Isso é um fermento que vai fazendo com que a apostasia cresça no seu coração. Esse era o fermento dos fariseus. Jesus disse isso aos seus discípulos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, e Jesus disse qual era o fermento deles, que é a hipocrisia. E Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, diz que nós devemos lançar fora o velho fermento, para que nós nos tornemos nova massa, como de fato em Cristo nós somos. E você vai encontrar nesse aspecto negativo do fermento, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é uma vida de fingimento, uma vida de aparência por fora, mas que por dentro esconde algo, tem algo oculto. Você vai encontrar o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, o dos saduceus, que é a incredulidade. E Jesus disse também do fermento de Herodes, que é a imoralidade sexual. Então esses três fermentos você encontra no Novo Testamento descritos por Jesus. Né? Qual era a principal característica dos fariseus? A hipocrisia. Qual era a principal característica dos saduceus? A incredulidade. Eles não criam em anjos, eles não criam na ressurreição, eles não criam nos profetas, eles só tinham o Pentateuco como livro deles. Só os 5 primeiros livros como escritura. Eles eram incrédulos. E qual era o fermento de Herodes? Segundo João disse, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Imoralidade sexual. E Paulo diz que nós devemos lançar fora o velho fermento. Porque o fermento, ele leveda toda a massa. E assim é o pecado. Amém, irmãos? Então nós devemos andar numa vida de realidade espiritual, sem hipocrisia. Andar em sinceridade. De forma alguma, irmãos, nós podemos abandonar a comunhão. Eu gostaria de descrever o abandono da comunhão como um processo de esfriamento espiritual. Guarde esses processos. Você talvez encontre outros na Bíblia. E a comunhão gostaria de dividir em 3 questões importantes. A palavra de Deus. Primeiro, vamos dividir entre a comunhão com Deus, no aspecto vertical. E isso está ligado a 2 coisas que a Bíblia deixam claras para nós, que são práticas nossas: a oração e a palavra. Nós não podemos abandonar a oração, como Jesus disse em Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre. Um cristão tem o dever de orar sempre. A oração, e com ela sempre, irmãos, a vigilância. Né? Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Amém? E a palavra de Deus, como nós lemos em 2 Timóteo 4. Nós não podemos, e isso ligado à comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Nós precisamos, para ter comunhão com Deus, uma vida de oração e uma vida com a palavra.
E podemos acrescentar nessa comunhão uma vida de comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você não quer tropeçar na fé, não abandone a oração. Não abandone a palavra. E não abandone a comunhão entre os irmãos. Como diz Hebreus 10, 25. Né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E Hebreus fala que isso é pecar de maneira voluntária, deliberadamente. Então não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de estar envolvidos com a palavra de Deus. Não podemos deixar a comunhão da igreja. Amém? Nessa comunhão nós estamos protegidos. Amém, irmãos? Mais um ponto nessa questão da apostasia, desse processo de esfriamento, é a falta de confiança em Deus. Talvez todos nós poderíamos ler a epístola aos Hebreus de uma maneira diferente. Porque, de fato, a fé descrita na epístola aos Hebreus, ela é descrita um pouco diferente do que em muitos outros livros. Talvez uma coisa muito clara na fé em Hebreus é que ela é a confiança em Deus, descrita em Hebreus. E a incredulidade descrita em Hebreus é a falta de confiança em Deus. Por isso que quando você abre o capítulo 11 de Hebreus, você vê que a fé é a substantificação das coisas que não se veem e a esperança das coisas. Aliás, vamos ler lá. Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza aqui é a palavra que poderia ser traduzida como dar substância às coisas que se esperam. Substantificação é a palavra. Dar substância àquilo que se espera. E convicção aqui é verificação pelo qual algo é provado. A convicção das coisas, de fatos, que não se veem. E fala que sem esta confiança é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz o texto, creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o creem e o buscam. E depois você vê o exemplo de vários homens que viveram uma vida na sua época presente, olhando para as coisas que ainda não viam. Para as coisas que se esperavam. E tinham convicção, tinham certeza de aquilo já era um fato no plano eterno de Deus. Amém? E para nós, irmãos, isso já está bem claro. Amém? Nós temos bem claro como acaba tudo. Nós temos bem claro quem vence no final de tudo. Não é verdade? Nós temos bem claro aquilo que vai acontecer no final das coisas. Nós temos bem claro que os nossos amados irmãos que partiram com o Senhor ressuscitarão. Nós temos bem claro que o Senhor virá e nós aguardamos do céu o seu Filho, que nos livra da ira vindoura, que nós somos livres do inferno, da condenação eterna, por causa dele. Tudo isso, para nós, já não é novidade. Amém? Já aconteceu, irmãos? Na prática? Ainda não. Mas Deus disse que já está claro e finalizado que sim, que está garantido que sim. E agora, do que depende a nossa vida aqui? Da nossa confiança na sentença dada por Deus do final de tudo.
E você pode notar que se você não confia nessa realidade espiritual, você vai viver uma vida sem descanso. Se você confia nessa verdade entregue por Deus através da palavra de Deus, então você é alguém que vive pela fé, por aquilo que não vê. Amém? Não significa que porque você não vê, não é real. Quando você abre em Hebreus 3, verso 12, a palavra de Deus diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, se você, irmão, irmã, se eu não quero abandonar a Deus, eu tenho que ter um coração de fé. Amém? Eu tenho que viver pela fé. Amém, irmãos? Eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor hoje e se isso depende do nosso descanso. Se entraremos no descanso de Deus ou não. Não é? Por exemplo, você lê o verso 3 do capítulo 4 e diz assim: nós, porém, que cremos, o quê? Já entramos. Aonde, irmãos? No descanso. Nós, porém, que cremos, verso 3 do capítulo 4, o quê? Veja agora o verso 9. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Agora você entrou ou ainda resta um descanso para você? Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Verso 9. Ainda resta um descanso. Nós que vivemos agora nesse descanso que entramos, que é Cristo Jesus, no futuro, quando o Senhor voltar, entraremos no descanso de Deus. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que têm dificuldade com Hebreus capítulo 3, não é verdade? Se realmente você não entender que Cristo é o nosso sábado, você vai ter muita dificuldade com esse texto. Agora, se você entender que Cristo é o nosso sábado, você vai entender que aquele que creu, descansa. Já entrou no descanso. Esse é inclusive um dos capítulos que os adventistas costumam usar para defender a guarda do sábado. Só que daí, no caso, semanal, não de Cristo. Nós que cremos, estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, descansamos. Mas ainda, irmãos, resta um repouso para nós. E se nós não nos esforçarmos e termos um coração de fé, nós não entraremos no repouso de Deus. Então, o escritor continua dizendo, verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E daí, ele fala o meio pelo qual você pode entrar no descanso eterno de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então nós, o povo de Deus, irmãos, ainda daremos conta do que fizemos por meio do nosso corpo. E se vamos entrar no descanso de Deus ou não, depende da nossa incredulidade ou da nossa credulidade, da nossa fé em Deus. E os irmãos sabem, não preciso tocar nesse ponto, nós vamos tocar mais para adiante, que sem dúvida nenhuma esse descanso futuro que nós receberemos
será o milênio. Será o reino de Cristo, onde ele reinará por 1000 anos sobre essa terra. Isso desde os primeiros pais da igreja, eles já diziam que o milênio será o sábado de Deus. Né? Então, seguindo nesse processo de esfriamento e apostasia, a falta de confiança no Senhor, a falta de fé, a incredulidade nos afasta de Deus. Amém? Verso 12 do capítulo 3. Que não haja entre vós nenhum perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Outra coisa, irmãos, que nos afasta de Deus e vai claramente demonstrado na Bíblia, é você ter uma alma dividida. É você estar na posição daquele povo que estava diante de Elias. Onde Elias chega para eles e diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. Até quando a alma de vocês estará dividida? Isso é uma coisa que realmente vai nos levar ao esfriamento espiritual. E Tiago fala na sua epístola, no capítulo 1, verso 5, assim: se porém alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Peça com fé, nada duvidando. Por isso que eu coloquei em sequência da incredulidade isso. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que caracteriza esse homem, irmãos? Homem de dupla alma, de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você não quer esfriar na fé, irmão, lide muito sério com as suas indecisões. Lide muito sério com a sua alma cochear entre dois pensamentos. Amém? Nós precisamos lidar muito sério com isso. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. O evangelho é bem radical assim. Amém? Se nós queremos ser amigos de Deus, nós teremos que muitas vezes nos tornar inimigos do mundo. Pode só repetir aquele trecho de Tiago? Tiago 1, 5, 6 e 7. Como é que é o seu coração? É dividido? É interessante porque uma das disciplinas do Senhor para o coração dividido é a disciplina daquele servo mau. Fala que quando o Senhor vier, ele o dicotomizará. Ele o partirá em dois. Ele viveu uma vida de ânimo dobre. Quando o Senhor vier, não me pergunte como. A Bíblia diz que o Senhor dicotomizará esse servo. Ele partirá ele no meio, a Bíblia diz. Quando nós formos falar das disciplinas para os crentes, que haverá disciplina, sem dúvida nenhuma, nós vamos perceber algumas delas quando o Senhor voltar. Amém? Uma delas é essa. Está ligada a uma alma dobre. Então você tem um coração no Senhor, mas a metade dele no mundo. Então o Senhor tem que lidar com o seu coração. Amém? Outra coisa, irmãos, os falatórios inúteis nos afastam de Deus, aumentam o esfriamento espiritual. Paulo diz isso em 2 Timóteo 2. Você não quer esfriar, você não quer abandonar o Senhor. Nós conhecemos muitos irmãos que têm o hábito
de falar da vida dos outros, de falar maldades, de ficar comentando, de falar mal, de ter um coração cheio. Se você quer ver o lado negativo de alguma coisa, pergunta para aquele irmão. O irmão sempre vai te mostrar o lado negativo de tudo, porque o coração dele é negativo. Tudo que ele fala é mal. Ele sempre vê o lado mal de todas as coisas. Terrível, né, irmãos? Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que o prazer delas é falar da vida dos outros, é fofocar, é falar mal, não é? Talvez o assunto delas seja esse. Mas se você não quer avançar rumo à impiedade, ainda pior, se livre dos falatórios inúteis. Amém? Veja aqui no verso 16, do capítulo 2 de 2 Timóteo. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Pois o que deles usam, o que acontece com eles, irmãos? Passarão a impiedade ainda maior. Então, um crente que não lida com a língua, irmãos, é um crente que está fadado a se desviar do Senhor. Amém? E mais terrível ainda, né? Esse tipo de falatório é como um câncer. Não é? Então guarde esse princípio na sua vida. Trate com a sua língua. Amém? Você quer crescer, você não quer esfriar na fé, você está numa situação terrível já. Um nível de impiedade, de iniquidade. Aí ainda você é maldoso com a sua boca. O que acontece? Você passa a um nível pior de impiedade. Aí você continua sendo maldoso com a sua boca. Você avança a níveis piores de impiedade. Amém? Não faça isso, irmão. Que nós possamos cuidar da nossa língua. Amém? E uma das coisas também que são claras nesse processo é a mornidão. Como você encontra lá para a igreja de Laodiceia. Não é? Jesus disse ao anjo de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, irmãos, uma das características da pessoa que está avançando rumo à apostatar da fé, sem dúvida nenhuma, é a mornidão. E fala o Senhor contra essa igreja que ele está a ponto de vomitá-lo da boca. E qual é a característica dessa mornidão deles? Está aqui no verso 17. Estou rico, eles diziam, e abastado. E não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz para eles, mas a realidade que você tem é, você está cego, você é infeliz, você é miserável, pobre, cego, nu. Aí o Senhor se mostra aqui como um mercador. Que o produto é essencial e o preço é de graça. Você precisa do produto. E o preço é pela graça. Não tem valor que você possa pagar. Ele tem para você de graça. Mas ele quer que você compre dele. O quê? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, que fala de santidade, amém, irmãos? De pureza espiritual, para te vestires. Para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os gírios dos olhos, a fim de que, veja. E o Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E veja, irmãos,
Para essa pessoa que está num estado de mornidão, o Senhor quer ser o Senhor dele. Quer ser amigo dele. Amém? Quer ter comunhão com ele. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, são algumas características desse processo de esfriamento espiritual. Nós não queremos esfriar na fé, irmãos. Guarde essas questões. Você quer identificar, você quer se livrar de tudo isso? Veja onde você caiu. Teve um ponto de partida. Amém? Volte lá. Segundo, não deixe nada escondido. Nada encoberto. Não tenha pecados que façam com que a mão do Senhor esteja sobre você e contra você. Viva uma vida de transparência, sem hipocrisia. Amém? Não abandone a comunhão. Não abandone a oração. Não abandone a palavra de Deus. Não abandone a comunhão entre os irmãos. Tenha confiança no Senhor. Não permita que o seu coração se converta num perverso coração de incredulidade. E que esse coração te afaste do Deus vivo. Amém? Lide com esse dobre ânimo da sua alma. Eu quero o Senhor, mas eu quero o mundo. Eu quero o Senhor, mas eu sou amigo do mundo também. É o Senhor, mas não, o mundo também é bom. Não é? Lide com isso, irmão, seriamente. Todos nós. Devemos lidar também com os falatórios inúteis. Amém? Tem pessoas, irmãos, que não crescem na fé porque são pessoas que não tratam sua língua. É só você ler Tiago capítulo 3. Um dos estágios do inferno nesse tempo de agora, segundo Tiago capítulo 3, é inflamar a língua. Não é? Lide com a sua mornidão. Amém?